trazendo uma novidade, porque já se percebe isso, a gente vê na vida dos pastores, mas eu creio que tudo que é bom pode ficar excelente ainda. É sobre relacionamentos. Tudo é relacionamento e Cristo nos ensina a nos relacionar. Deus tem nos chamado para sermos referência na maneira como a gente se relaciona, com tudo e com todos. Eu creio que é essa grande marca que os discípulos de Jesus estão deixando nesta geração, a maneira como a gente se relaciona. Quem ama coisas nunca vai conseguir amar pessoas, mas quem ama pessoas apenas usa as coisas para manifestar o reino de Deus. Amém, amados? E numa visão mais otimista, em 2080, nenhum de nós estará mais aqui. Nós seremos apenas uma história, nós seremos uma memória, nós seremos aquilo que nós criamos, especialmente por meio dos relacionamentos. Vão ficar as boas histórias, as pessoas vão olhar para as coisas que aconteceram e vão se lembrar de nós, mas sobretudo isso tem a ver com a maneira como a gente se relaciona. Então é sempre legal a gente lembrar disso, o que é que estamos fazendo com a nossa vida, como é que nós temos nos relacionado. Nós temos tido uma atitude mais passiva, temos sido vítimas dos desapontamentos, daquilo que as pessoas são, porque há pessoas que sempre digam assim, as pessoas são isso, as pessoas são aquilo, ou nós temos nos posicionado e pensado assim, o Espírito Santo habita em mim, e assim como Cristo se relacionou bem com todo mundo, inclusive com a pessoa que o traiu até o último momento, ele tratou muito bem. Então, se o Espírito de Cristo habita em mim, eu vou me relacionar muito bem com todas as pessoas. Amém, amados? Então você pode declarar sobre a vida do seu irmão, você será cada vez mais uma referência na maneira como se relaciona. Você é um modelo, um exemplo que o Senhor tem levantado. Ah, maravilha, maravilha, queridos. Agora é interessante, meus amados, a gente percebeu o seguinte, eu vou ler, se você quiser deixar aberto, eu vou ler João capítulo 8, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Se nesta manhã alguém chegasse e desse para você de presente, falasse, eu quero te dar um presente, um anel que vale $1 milhão, anel, você está ganhando um anel, o que você faria com esse anel? Pensa aí, você ganhou agora um anel, vale $1 milhão, o que você faria com ele? Não estava preparado para essa, né? Você não estava preparado para isso, mas pensa aí rápido, já pensou, quem conseguiu pensar o que faria com esse anel? Quem não conseguiu ainda imaginar? Quem não receberia esse anel? Quem não levantou a mão? Enfim. Olha, é interessante como eu coloquei aqui algumas possibilidades, e com isso eu quero abrir essa questão das diferenças que há entre nós, e como o Espírito Santo de Deus nos ensina a nos relacionar com todas as pessoas. Algumas pessoas simplesmente pegariam esse anel e usariam. Ganhei, independente do valor monetário, colocaria no dedo e usaria. Outras pessoas teriam uma outra atitude. Elas iam querer pesquisar e conhecer sobre esse anel. Por que ele vale tanto? Então deixa eu perguntar, quem simplesmente, assim, de maneira bem objetiva, aqui, não precisa pensar muito, usaria esse anel? Fala assim, vou usar esse anel, cadê? Deixa eu ver você. Aí. Quem aqui não usaria, mas falaria assim, eu quero descobrir, eu vou pesquisar, vou estudar, vou querer saber mais sobre esse anel? Normalmente, irmãos que têm essa atitude são pessoas que gostam muito do conhecimento pelo conhecimento, compram um livro, sabem que não vão ler, mas gostam de comprar, se inscrevem em todo tipo de curso, porque acham que se perder um curso... Então, são pessoas que têm um valor mais teórico das coisas, né? Essas pessoas que venderiam o anel, talvez são aquelas pessoas mais práticas, elas querem, elas sempre pensam no retorno que há sobre aquilo que é investido. Alguma outra pessoa, quem aqui não usaria, mas não venderia, não usaria, não faria essa questão de conhecer, mas ia guardar o anel, ia guardar no lugar seguro. Quantos fariam isso? Olha, pessoas que iam guardar. Há outras pessoas que iam leiloar, iam vender para poder ajudar outras pessoas. Quem faria isso? Olha que espírito humanitário. Uau! E há outras pessoas que fariam o seguinte, iam olhar o anel e falar assim, poxa, ele vale tanto, eu vou deixar ele mais bonito, iam colocar uma pedra em cima, para deixar ele mais, são as pessoas estéticas, há pessoas que são mais estéticas, elas são mais
subjetivas. Elas param na estrada e falam, olha o sol. Aí ela chama o outro para falar assim, vem aqui ver esse sol. Aí a pessoa que não é tão estética fala assim, é o sol. Ela fala, não, é o sol. Você entende? Há pessoas que não têm, há pessoas que gostam de combinar tudo. Há outras que são mais práticas. Por que esse negócio está bem na porta, aqui bem na beira da escada, atrapalhando? Não, mas é porque aqui combina. Aqui é o lugar. Há pessoas que são mais reflexivas, elas são mais subjetivas, são mais contemplativas. Há outras que não são tão contemplativas. Há algumas pessoas que conseguem quase que ver o terceiro céu quando fecham os olhos. Há outras que há outras que não, assim, mas como que essa pessoa consegue isso? E há outras pessoas que elas não têm isso, mas por um outro lado, elas têm um outro aspecto. Agora, eu estou dando um pequeno exemplo aqui, uma ponta do iceberg. Como é que a gente faz para viver com todas essas diferenças? Como é que a gente consegue viver com pessoas que, por exemplo, têm uma aptidão tem gente que gosta de coordenar e de dirigir coisas. Chega no lugar, quando vai ver, já está liderando, nem percebeu. E tem gente que foge disso a todo custo. Tem gente que gosta de mudanças. Tem gente que gosta de ambientes cheios de pressão. Fala assim, tá faltando pressão nesse lugar. Tem gente que quando chega, todo mundo percebe, chegou. Mas há pessoas que se der duas coisas para elas fazerem, elas se sentem perdidas. Não gostam da pressão, não gostam de mudanças. Aliás, se você fala, Jesus vai mudar a sua vida, ela fala, não, eu quero Jesus, mas não dá para continuar, porque eu gosto tanto da minha vida. Há pessoas que, por exemplo, falam na frente, elas confrontam. Há pessoas que são extremamente diplomáticas, elas não gostam de discutir, porque a discussão pode criar uma desestabilidade, e o que ela mais gosta na vida é estabilidade. Então, elas não demonstram emoção nenhuma. Fala assim, olha, a pessoa aí nasceu 3 filhos, olha que coisa linda. Ela fala assim, que legal. Olha, está caindo um meteoro. Ela fala, puxa, você não sabe se ela está muito triste, se ela está muito irada, porque ela guarda emoção. Mas é a pessoa que mais emoção tem. Elas gostam de manter. Agora, tem gente que gosta de regra, planilhas, dados, vírgulas, os detalhes. Tem gente que é assim, e o mundo precisa delas. Eu organizava um acampamento com quase 5.000 jovens de final de semana. E eu colocava uma jovem para cuidar. Aquela jovem, algumas vezes eu suspeitei que ela não tem coração. Porque ela é uma pessoa onde ela funciona bem em lugares onde há normas e regras. A pessoa chegava lá e falava assim, esqueci de pagar. Ela falava assim, não vai entrar. Traz, paga e entra. Agora tem gente que ama a gente. Tem gente que ama a gente. Você pode falar assim, o objetivo é isso, vamos alcançar. Ela fala, vamos sim. No outro dia você fala, qual que é o objetivo? Ela fala, não lembro, mas eu quero estar com todo mundo aí. Eu estou junto com o povo, eu gosto das pessoas. Pessoas assim são importantes, mas, por exemplo, se eu pedisse para pessoas assim, cuidar da parte financeira, talvez a pessoa ia chegar e falar assim, eu não trouxe o dinheiro, o cheque. A pessoa ia olhar e falar assim, qual o problema? Você faz parte da família. Entre. Ela ia ficar bem com todo mundo, mas o aspecto financeiro ia embora. Tem aqueles que são mais organizados, gostam de saber tudo o que vai acontecer antes. Se vai viajar daqui a um mês, já quer tudo reservadinho no hotel. Tem gente que faz isso no último dia. Aliás, vai viajar sem ter reservado nada. Há pessoas que são bem planejadas, há outros que esquecem. Se a gente fizesse um break agora e voltasse, tem aqueles que iam chegar bem atrasados, iam chegar sorrindo. Eles chegam depois e chegam dando bastante risada. Já viu que a gente, quando está relaxado, está sorrindo? Que dorme sorrindo. Você olha para a pessoa, ela está assim. Ela está dormindo, ela está assim. Mas tem gente que, para sorrir, ela tem que fazer um exercício. Se olha e fala assim, a pessoa está brava. Eu falo, não, ela está relaxada. A hora que ela quiser rir, ela tem que falar assim, eu tenho que sorrir. Aí ela sorri. Como que a gente faz para viver com tanta diferença? Agora eu percebo, eu pergunto, isso foi um erro de Deus ao nos criar? Deus se equivocou?
Pelo contrário, essa é a manifestação de Deus. Isso é algo poderoso. E olha que eu falei de coisas poucas ainda, porque ainda tem a nossa história de vida, a cultura, tem uma série de coisas que influenciam a nossa vida. E de repente nós nos encontramos num ambiente como este. Porque para mim a igreja, o corpo de Cristo, é exatamente o lugar que pode transformar o mundo. E de repente nós temos uma liderança que Deus levanta sobre nós e está nos chamando para andarmos juntos, em unidade, para alcançarmos os mesmos objetivos. Você imaginou se não houver um esforço da nossa parte, logicamente impulsionado pelo Espírito Santo sobre nós, para a gente pensar a mesma coisa? Porque cada um de nós tem uma agenda, tem uma pauta, tem uma necessidade. De repente você está aqui hoje no culto, mas você está com a cabeça em outro lugar, pensando em alguma coisa que você tem que resolver hoje ainda, amanhã. Olha, é um verdadeiro milagre a gente se reunir, levantar nossas mãos, exaltar o nome do Senhor e dizer: nós vamos andar em unidade. Você está fazendo parte de um grande milagre. Estarmos juntos aqui é um verdadeiro milagre. Você é um milagre de Deus. Amém, queridos? Então, esse é o nosso grande desafio. Como se relacionar com todas essas diferenças? Como se relacionar com aquilo que eu quero? Como se relacionar com as minhas dúvidas, meus questionamentos, meus medos? E ser um com meu irmão? Alcançar o mesmo propósito? Eu costumo dizer para os nossos queridos lá em Guarulhos: queridos, eu não sei se nós vamos ser os maiores, se nós seremos os melhores, mas que Deus nos dê a graça de sermos os mais unidos. Não que a gente quer ser mais do que o outro, mas eu quero dizer, esse é o nosso foco, que a gente ande em unidade, que a gente possa viver, porque a Trindade é exatamente uma unidade que você não consegue explicar. Deus não tem compromisso com projetos pessoais, Deus tem compromisso com quem anda em unidade. Deus sempre vai validar a operação do corpo de Cristo na terra. Quando eu estou andando debaixo de unidade, o Pai tem um profundo compromisso de nos abençoar. Eu sei porque eu sou pai, eu falho e eu erro, mas é assim. Esses dias não, alguns meses, meus 2 filhos, os menores, estavam brigando assim, disputa de território no banco do carro. Você pai sabe o que é isso, né? Eu disse: não, isso aqui, vai para lá, põe sua perna aqui, põe para lá. E eu dei uma chamada ali de atenção, porque eu já tinha chamado, era a 3ª vez que eu estava falando. Filhos, vocês escolhem o que vocês vão fazer. Se vocês continuarem assim, chegando em casa nós vamos ter uma conversa mais séria. Aí, conversa entre vocês, decidam algo e me falam. Aí eu vi que eles estavam conversando, daqui a pouco: pai, nós já escolhemos pedir perdão para o outro. Olha, que unção, queridos. Manu, me perdoa. Está perdoado, B. Perdão, B. Está perdoada, Manu. Falei: gente, só faltou um fundo musical ali, levantar louvores dentro do carro. Aí, vocês fizeram isso porque vocês estão quebrantados ou com medo da nossa conversa em casa? E não que eu bata nos meus filhos, eu queria antes que alguém pense que eu faça isso. Que tem gente que, né, usa o chinelo com GPS, faz curva, né, alcança a pessoa onde está. Não, era uma conversa, né, mais firme, enfim. Cada casa tem sua cultura de tratar as coisas. Eu sei que eu falei: vocês fizeram isso porque estão quebrantados ou para não ter a nossa conversa? E o Bernardo, rapidamente: porque estamos quebrantados, pai. 1 quilômetro depois ele falou assim: pai, o que é quebrantado? Deu para ver o quebrantamento mesmo no coração. Mas, na verdade, a gente começa a ficar mais firme quando falta unidade entre os filhos. E nós amamos quando os filhos andam em unidade. O pai ama quando nós estamos andando em unidade. Se tem uma coisa que eu e você podemos fazer para agradar o coração do nosso pai, é estar em unidade neste momento. É andar em unidade. E aí, nesse sentido, queridos, eu aprendo muito com Jesus, João capítulo 8, quando Jesus ele tem que lidar com uma situação muito delicada. Eu acho que foi uma das situações mais delicadas de Jesus, além daquela do Getsemane, enfim, quando os seus principais amigos dormiram enquanto ele precisava, ele orava. Versículo 1 diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu vejo Jesus numa situação talvez muito parecida com a de muitos de nós, tendo que se relacionar com muitas variáveis. Se você parar para pensar, imagina, devia ser escuro ainda. As pessoas dormiam cedo, naquela época não tinha eletricidade. Eu imagino que deveria ser umas 5 da manhã, 4:30. Jesus voltou do Monte das Oliveiras, estava no templo. Algumas pessoas, imagina você olhando, algumas pessoas olhando ali para Jesus, ouvindo. Daqui a pouco você vê que alguns mestres da lei estão chegando, uma mulher descabelada, seminua com os panos assim, eles colocam ela na frente de Jesus. Daqui a pouco eles põem ela em pé e ele está lá constrangido, e daqui a pouco você vê Jesus falando algumas coisas, e você vê aqueles homens com pedras na mão, aquela mulher está a 1 minuto de morrer, e daqui a pouco você vê que Jesus diz algumas coisas, as pedras começam a cair das suas mãos, um a um começa a ir embora, fica só Jesus e a mulher. Você vê que Jesus diz algo para ela, aquela mulher levanta a cabeça e vai embora viva. E você diz: o que é que aconteceu? Aconteceu ali a manifestação, entre várias coisas, de uma sabedoria profunda para lidar com situações difíceis. Jesus tinha que saber lidar com aquelas pessoas, os acusadores. Jesus estava interagindo ali com eles também. Teoricamente, aquela mulher tinha que morrer. Jesus tinha que saber lidar com os acusadores. Jesus estava se relacionando, tinha que saber lidar com uma mulher acusada. Ela errou, ela pecou. Jesus estava tendo que lidar com os observadores, que era aquele povo que muitas vezes está só para olhar, nem está ajudando, nem está atrapalhando, mas está lá. Jesus tinha que saber lidar com a lei mosaica, Jesus tinha que saber lidar com a graça e o amor, Jesus tinha que saber lidar com o cansaço dele, porque fisicamente ele devia estar cansado, ele passou a noite orando. Então são muitas variáveis para lidar e tomar uma única decisão. Como é que a questão não é o problema que a gente está enfrentando, a questão é como a gente se relaciona com ele, é isso que determina a nossa vida. E problemas, dificuldades, desafios teremos o tempo todo, mas olhando para Jesus, a gente aprende a se relacionar. A questão é como é que você está se relacionando com cada questão da sua vida. E aí você vê ali o exemplo de Jesus tomando uma atitude. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí você vê, Jesus deu uma chance para aqueles homens também. Porque se algum deles tivesse atirado a pedra e matado aquela mulher, talvez ficariam com peso na consciência, pensando: por que eu fiz isso? Jesus deu uma chance para os acusadores. Se você tivesse se colocado no meio dessa cena, onde que você estaria? Você está sendo acusado de alguma coisa? Talvez não por pessoas, mas pela sua própria consciência, de decisões erradas que você tomou. Você olha para trás e fala: onde que eu estava com a cabeça de ter feito essa decisão? Você se sente mal com isso até hoje. Talvez você se sinta no papel daquela mulher, não porque você tenha adulterado, mas cometido qualquer outra coisa que trouxe um prejuízo muito grande para você e para as pessoas da sua vida. Ou talvez você está no papel de acusador, você está com pedras na mão nesses dias. E você está esperando ver se você percebe que a pessoa merece ser perdoada para você soltar a pedra. E Jesus nunca nos pediu para perdoar porque as pessoas merecem, mas porque Ele nos perdoou de algo muito maior. Então, como é que você tem se relacionado com pessoas que te prejudicaram? Te prejudicaram emocionalmente, financeiramente, ou em outras áreas da sua vida? Ou você faz parte do grupo de observadores, que não se posiciona em relação a nada, apenas está assistindo a vida passar, não cria nada. O Senhor quer que você se posicione, porque essa não é a posição que Ele te colocou. Onde você está nessa cena? E eu costumo dizer para os nossos queridos, com quem a gente serve lá em Guarulhos, eu digo para eles: olha, queridos, se vocês querem marcar a geração, se vocês não querem deixar de existir e ter sido um RG a mais nesse país,
vocês vão precisar sair um pouco da caixa. Não deixem a timidez controlar a atitude de vocês. Porque a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu espírito de medo. Deus não nos deu espírito de timidez, mas nos deu espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio. Deus nos deu espírito de alguém que tem a iniciativa. Não, mas a pessoa que tem que falar comigo. Não, o espírito de iniciativa foi derramado sobre você. Não combina com você, discípulo de Jesus, ficar estático esperando as coisas acontecerem. O que combina com você é que você tenha a iniciativa, porque Deus te deu o espírito de ousadia, te deu o espírito de amor. E o amor, na verdade, dentro do amor está uma certa dose de sofrimento. O fato é que a gente deixa de amar porque a gente não quer sofrer. A gente vive numa sociedade hedonista que nos ensina a buscar o prazer o tempo todo você tem que estar feliz, prazer o tempo todo, e a gente de repente comeu essa semente sem perceber que ela não é bíblica. Lógico, ninguém acorda um dia de manhã dizendo, estou louco para sofrer hoje. Ninguém pensa isso, mas quem ama, quem se importa, sofre numa certa medida. Eu estou sempre pensando nos meus filhos, na minha esposa. Ela foi me deixar no aeroporto na quinta-feira. Ontem eu estava falando com ela, ela falou assim, não, deixa eu falar uma coisa para você. Porque a hora que nós chegamos, ela estacionou e ela entrou comigo, eu fiz o check-in e fui, porque a gente ia comer alguma coisa. Mas onde nós deixamos o carro dela, era um lugar que eu falei, esse lugar do estacionamento aqui do aeroporto está um pouco ermo. E na hora que a gente estava indo, eu falei, Su, vamos fazer o seguinte, eu queria tanto que a gente sentasse para comer junto, ainda tem um tempinho aqui, mas você se importa se eu for com você até o estacionamento e a gente não comer junto? Porque eu vou ficar preocupado com você. Eu vou entrar no portão de embarque e vou ficar pensando se você chegou bem no carro e tudo mais. Ela falou, não, tudo bem, né? E aí eu fui com ela até o carro, despedi dela lá e ela foi para casa. E ontem ela falou assim para mim, Nando, não te falei, mas quando eu entrei no carro eu comecei a chorar. E agradecer a Deus pelo seu cuidado comigo. Porque a hora que eu estava indo com você, eu fiquei pensando, na hora que eu fosse voltar para o carro. Mas eu queria estar com você. Mas aí você falou, não, eu vou lá com você. Ai. Essa menina, 19 anos de casamento faremos. Ela é tão linda. Bom, enfim. Mas por quê? Porque quando a gente ama, a gente se importa. Em alguma dose isso nos traz uma certa dose de sofrimento, sim, a gente sofre. Deus nos deu um espírito de amor que envolve a gente se importar e sofrer numa certa medida pelas pessoas. Deus nos deu espírito de equilíbrio. Não somos o tipo de pessoa que vivendo nos extremos, desesperado demais, entusiasmado demais a ponto de perder a noção da realidade. Deus nos deu espírito de equilíbrio. Então, não se deixe mover pela timidez. Deus te deu algo poderoso, meu amado. Deus, você e eu somos vasos de barro, mas com um grande tesouro dentro. Você não é o plano B, você é o plano A de Deus. Eu creio, sinceramente, que estava na mente do Senhor, você está aqui nesses dias. De alguma forma, você é o meio que Deus vai usar para redimir a história de muitas pessoas. Você é essa pessoa. Há lugares que o teu braço alcança que não vai ser o meu, nem do pastor Manuel, nem de ninguém. É o seu braço que está alcançando ali. Você está nesse lugar trabalhando, conectando com essas pessoas, porque ali você é onde você pisar, o reino de Deus chegou. Você é a manifestação da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Não interessa o temperamento delas, não tem pessoa difícil para Jesus. Nós simplesmente devemos fazer como Jesus fazia: amar, servir e buscar em Deus profunda sabedoria para lidar com cada situação. A questão não é que eu falo uma coisa e todo mundo tem que entender. Não, eu vou me flexibilizando pelo amor, por causa do amor que eu tenho por cada pessoa. Deus me dá a capacidade de falar de forma específica com cada uma delas. As pessoas são diferentes, algumas entendem rápido, algumas entendem se você for direto ao ponto, outras você precisa sentar com elas e falar sobre outras coisas. Isso é amor, ser paciente, perdoar, amar,
servir, sofrer por elas. Isso combina com a gente. Os discípulos de Jesus que vão marcar essa geração, que vão transformar. E o dia que nós deixarmos de existir, vai ficar uma marca poderosa. Esse é o maior legado que nós vamos deixar, não é o patrimônio material. Tudo isso são apenas meios, não fim em si mesmo. O fim é a gente manifestar Jesus. Porque tudo que Ele fez por nós, seu sacrifício, Ele nos livrou da condenação do pecado. Mas não só da condenação, nos livrou do poder do pecado. Que adiantava nos perdoar e nós continuarmos escravos do pecado. Mas Ele nos livrou da escravidão do pecado. Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos deu uma nova natureza. E esse corpo que pertence a essa terra, que é natural, esse corpo que se não for disciplinado, ele gosta de dormir bastante, ele gosta de comer bastante, não é assim? Se você deixar pelo seu corpo, ele teria vindo hoje aqui? Não, porque ele é da terra, ele é natural, ele não está glorificado ainda. Não é que você é dominado pelo pecado, é que você tem um corpo da terra, um corpo natural, mas a tua alma está regenerada pelo poder do Espírito Santo. Você pertence a Jesus. E você diz, corpo, você vai servir a Jesus. Eu vou apresentar meu corpo como culto racional a Deus. Para que através da minha vida, da minha existência, pessoas sejam abençoadas, conheçam o amor de Deus. Tudo é relacionamento e Cristo nos ensina a nos relacionar com todas as pessoas. Que você e eu vivamos esta experiência, esta realidade para a glória do Senhor. Amém, amados? Faz sentido essa palavra na sua vida nessa manhã? Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor, porque a palavra é dele, é para Ele, para que vivamos para Ele. Você pode ficar de pé um pouquinho? Eu quero fazer uma oração por você e por mim. Oh Senhor, obrigado. Se os irmãos da música puderem estar aqui, nesse minutinho. Podemos ter? 1 Coríntios 10, 24, acho um dos versículos mais lindos da Bíblia. Paulo apóstolo ensina os irmãos daquela igreja dizendo assim, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Podemos ler juntos esse versículo? Ninguém deve buscar seu próprio bem. Não, pode repetir, né? Ninguém deve buscar seu próprio bem, mas sim o dos outros. Agora vamos falar todos nós juntos? Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Pastor, está dizendo que eu não tenho que cuidar da minha vida? Está dizendo que eu tenho que me acabar? Deus te deu espírito de equilíbrio. Mas normalmente a gente busca sempre o nosso bem. A gente começa a tarde de domingo pensando, como que eu vou fazer? Não, quem que está precisando? Quem que eu posso dar uma passada hoje? Quem que eu posso ir lá ligar? Quem que eu posso ir reconectar no corpo? Quem que hoje está perdido, está frio, está longe, faz tempo que eu não vejo? Certamente você está aqui, Deus usou alguém para você estar aqui. Normalmente nós nos esquecemos das pessoas que Deus usou para nos conectar com as outras pessoas. Às vezes teve gente que Deus usou para nos conectar, essa pessoa mesmo desconectou e nós estamos bem. Muitas vezes Deus quer nos lembrar e dizer, olha, obrigado, você é responsável por estar aqui hoje. Eu vim aqui para perguntar para você, como é que você está? Tem muito curso de oratória, mas não tem curso para ensinar a ouvir. Deus quer nos ensinar a ouvir também. Discípulos que ouvem, que amam, que servem. Amém, queridos? Fecha os olhos. Nesta manhã de domingo, Senhor, queremos te agradecer porque foi o Senhor que nos trouxe nesse lugar. Nós não merecíamos estar aqui, mas por causa de Jesus, por causa de tudo que Ele fez, aqui está o resultado, Senhor. Nós cremos em Jesus, não somos mais escravos do pecado, nós não somos escravos mais de nós mesmos. O Senhor tem nos dado o dom do amor, e este amor vai se manifestar na forma de unidade. Seremos um povo cada vez mais unido. Nós faremos questão de andar juntos, e isso vai atrair as pessoas de fora. Elas vão olhar, não vão nem entender, só que vão querer estar juntas, e elas vão entender o que é ser um discípulo de Jesus, pela maneira como a gente se ama, pela maneira como a gente se entrega, pela maneira como nós cuidamos e abençoamos uns aos outros. Nesta manhã, meu Pai, se há filhos e filhas aqui que estão quebrados por dentro, que precisam tomar uma decisão de perdoar, Espírito Santo, que o Senhor esteja lembrando tudo que fomos perdoados em Cristo Jesus.
Que nesta manhã esta vida se disponha a perdoar completamente, a soltar as pedras, em nome de Jesus Cristo. Se alguém se sente acusado aqui, Pai, lembra, traga a memória, aquela parábola, aquela história que saiu da mente de Jesus, exatamente porque é assim que acontece, que aquele filho quando voltou, não encontrou um pai querendo repreendê-lo, mas encontrou um pai de braço aberto, que olhava todo dia esperando ele voltar. Então, Senhor, nada é maior do que o Teu amor sobre a nossa vida, e nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que nós vivamos esta realidade, Pai, aprendamos com Cristo a nos relacionarmos com todas as situações. Elas não são um problema em nossa vida, a questão é como nós nos relacionamos com ela. E Tu tem nos dado uma vida tão poderosa, e eu profetizo e declaro que a New Life vai manifestar cada dia mais o reino de Deus neste lugar, nesta terra. Cada pessoa, é um trabalho feito a várias mãos, cada pessoa é importante neste lugar. Nós não queremos ser pessoas dominadas pela razão, mas pelo amor. Aqui é um ambiente cheio do amor e da presença do Senhor. Cada grupo, cada ministério, seja assim para a Tua glória, no nome de Jesus, amém.